Boa noite a todos. Perceberam que agora meu ego tá assim insuflado, né? Recebida assim, a pão de ló, vejo a casa cheia. Muito obrigada. Muito obrigada por tanto carinho, obrigada por ser recebida assim. Às vezes a gente até nem merece, né? Às vezes a gente até se esforça mais do que merece. Enfim, como a Patrícia já falou, eu amo esse livrinho aqui, que é o Fonte Viva, que tem 180 lições de como fazer para viver melhor aqui na Terra. Pelo menos 180 lições para não errar tanto. Porque hoje a gente tinha para errar como nós somos, né? Às vezes a vida tinha tudo para ser gostosa e a gente vai errando de um erro no outro, de um erro no outro, vai tornando a vida insuportável. A gente mesmo. Então, eu sugiro que a gente siga essas lições para tornar a vida mais gostosinha, porque ela é boa. E a lição de hoje, como a Patrícia já falou, o nome dela é Não Duvides. E eu achei tão interessante esse tema, eu nunca tinha lido. E ele é fantástico. Veja bem se não vai cair como uma luva para a tua vida. Bem, cada uma dessas lições desse livrinho abençoado foi escrita por alguém que já evoluiu antes, eu sempre gosto de dizer isso. São frases tiradas de cartas ou do evangelho de alguém que já passou pela evolução antes de nós e que sabiamente conseguia colocar grandes ensinamentos em pouquinhas palavras. Só que como a gente tem dificuldade ainda de entender, pouquinha palavra a gente não entende. Aí o que Emmanuel fez? Pegou essas poucas palavras, transformou numa lição para a gente entender. E eu estou trazendo a tradução da lição do Emmanuel que falou sobre alguém. Combinado? Então hoje a frase é a seguinte, olha bem que linda. O que duvida, tipo aquele que tem dúvida, o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e é lançada de um para outro lugar. Aquele que tem dúvida. Isso está no Evangelho de Tiago. A gente quase não ouve falar do Tiago, né? Poucas palavras. E ele está dizendo que aquele que duvida não tem um rumo certo. Ele parece uma onda do mar que onde o vento leva, vai lá se esborrachar em algum lugar, se acabar em outro lugar. Então vamos ver o que o Emmanuel nos fala sobre isso. Em teus atos de fé e esperança, não permitas que a dúvida se interponha. Se interponha entre o quê? Entre a tua vontade e o poder do Senhor. Não deixa que a dúvida entre ali no meio. Vê se isso não cabe como uma luva para nós. Quantas vezes a gente tem uma vontade, mas eu quero vencer esse mau pendor que eu tenho, eu quero tirar essa ansiedade, ou eu tenho tanto medo de alguma coisa, ou eu queria tanto ter uma vida melhor, queria ter um parceiro, queria ter um emprego, essas coisas que a gente quer. Aí a gente reza, Senhor, me ajuda. Por uns momentos a gente vai naquela confiança do Senhor me ajuda, mas logo daqui a pouquinho o que acontece conosco? Dúvida. A gente começa, mas será? Será que eu tenho merecimento mesmo para ter isso? Será mesmo que Deus pode me ajudar? Será mesmo? Será que eu não fui feita para viver sozinha? Será que eu não fui feita para ter pouco dinheiro? Será que eu não fui feita para merecer menos coisa do que eu tenho? Será? A gente começa a encher de dúvida o que era um caminho a ser trilhado. O nosso desejo e o pedido ao Senhor. Ali no meio a gente já vai se perdendo. Igualzinho Pedro fez uma vez, vocês vão lembrar da historinha. Estavam pescando no mar os apóstolos e entre eles Pedro. Jesus estava lá no barquinho, de repente Jesus saiu do barco e andou sobre as águas. O Pedro olhou aquilo e disse, Senhor, mas Jesus, que era muito mais iluminado do que a gente consegue entender na nossa cabeça, andar sobre a água, andar voando, volitando, ou andar sobre a terra, era a mesma coisa para ele. A elevação moral que ele já tinha. E ele andando lá queria dar uma lição, sempre, né? Tudo que ele fazia era uma lição. Andou sobre a água. Pedro olhou aquilo e, meu Deus, Senhor, está andando sobre as águas? E Jesus disse, tu tens fé? E ele disse, claro que tenho. Tu confia em mim? Totalmente, Senhor, porque Pedro era exagerado, né? Cada vez que se oferecia um tantinho assim, ele já pegava um tanto assim. E aí, quando Jesus pergunta, tu confia em mim? E ele diz, claro, Senhor. Então, lança-te na água. Ah, mas eu não sei nadar, Senhor. Lança-te na água e vem até aqui onde eu estou.
Quando ele olhou, mirou bem no olho de Jesus e ficou firme ali naquele pensamento, foi. Deu uns 2 passos. Quando ele se tocou, que todo mundo no barco fez assim, ó, se tocou que ele era humano, que aquilo não existia, andar sobre as águas, que só o mestre tinha feito, afundou. É claro que Jesus tirou ele da água. Assim somos nós, vacilantes. Mesmo quando a gente está mirando no Cristo, mirando no que a gente quer, o que acontece um tempinho depois? A dúvida. E aí Emmanuel continua. A força coagulante, o que é coagular, gente? Quando tem um líquido e ele se torna meio sólido, tipo sangue, assim, coagula. Leite coagula. A força coagulante dos teus pensamentos, nas realizações que empreendes, quando você quer fazer alguma coisa, você bota o teu esforço, bota a tua vontade, procede de ti mesmo. O que coagula tudo, o que estraga tudo é você mesmo. Você que azeda as tuas conquistas. E essa força procede das entranhas da tua alma. Porque somente aquele que confia consegue perseverar no levantamento dos próprios degraus que fazem a elevação. Dá para entender essa frase? Somos nós mesmos que estragamos as coisas. Às vezes, o projeto da nossa vida é tão legal, é tão bom, é tudo tão certinho. Não sei porque eu disse às vezes. Sempre o projeto é bom. Sempre foi preparado para dar tudo certo, conforme a nossa necessidade. E as nossas necessidades são todas diferentes. Sabe quando que a gente começa a coagular? Quando que a gente começa a azedar a nossa vida? Quando a gente olha para o outro e diz, mas eles são muito mais felizes que eu. Aqueles lá têm muito mais férias que eu. Aqueles ali, então, têm muito mais tempo. Até Netflix assistem. Eu não tenho tempo de nada. Quando você começa a se comparar com os outros, começa a azedar teu caldo. Ali começa a coagular. Porque aí você começa a dizer, eu sou injustiçado. Deus deve ter olhado para mim, alguma coisa deu errado. Aí você começa a comparar com a outra, mas o marido dela, criatura que ajuda. Meu Deus, de dia corta a grama, de noite lava a louça. E o meu não faz nada. É do boteco pro futebol, do futebol para casa para dormir. E aí começa a azedar teu caldo também. E qualquer coisa que a gente compara. Mas a secretária daquele médico fica lá até lixar a unha porque tem tempo. Isso aqui parece o SUS, não dá tempo nem de fazer xixi. A gente não faz uns negócios assim. A gente não olha para a vida do outro e diz, mas o dele é bem melhor. Ali que a gente começa a coagular. Ali que a gente começa a trancar a força que estava vindo para a nossa vida. Porque a gente se compara. E normalmente a gente pega a melhor parte da vida do outro. A gente não olha para a parte do outro que é azeda. Mas ela tem um marido bom, mas tem 2 filhos que são uns horror. A gente não olha. A gente só olha para a parte boa. O emprego dele é maravilhoso e ganha mais, mas você não percebe que ele fica sábado, domingo, que ele tem que aturar o chefe no telefone. Você olha todas as coisas, só a partezinha que te interessa, só a que dá inveja mesmo. Todo o resto tu não quer. E aí a tua vida fica ruim. Só olha o bom dos outros. Sim, a pessoa nunca viajou na vida. Juntou 10 anos de dinheiro para uma viagem. Aí tu olha só aquela viagem que ela fez. Olha ali fulana viajando. Ai, que inveja. Azeda a tua vida e a dela. Tu nunca olha o que a pessoa fez para conquistar aquilo. Quanto que ela teve que lutar para fazer aquilo, para fazer aquela partezinha que você tá vendo. É assim ou não é? Faz assim para mim, senão nós não vamos sair daqui hoje. Pois bem, eu preciso saber se vocês estão dormindo, se estão acordados, tá, gente? Olha, quando começa a dúvida na nossa vida, começa a estragar. Porque a nossa vida foi 100% programada. Mas não quer dizer que vai acontecer 100% do que foi programado. Por quê? Porque nós temos algo que chama livre-arbítrio. E o livre-arbítrio pode ser uma coisa maravilhosa, mas pode ser uma desgraça também. Porque livre-arbítrio é aquela condição de você poder escolher
Ah, eu vou passar por essa prova. Ou não. Ah, isso aí eu me nego. Vou deixar para a próxima vida. Livre-arbítrio é isso. Você pode sempre escolher. Então o que foi programado, às vezes não acontece. Porque você pode ter escolhido outra coisa. E ninguém vai te pôr no rumo assim, volta, porque é isso aqui que você é obrigado a fazer. Ninguém é obrigado a nada. Mas lembrando que a plantação é livre, a colheita é obrigatória. O que você plantar, você vai colher. Ninguém que planta espinheiros vai colher flores. Mas você é livre. Você tem o direito de dizer, não, isso eu não faço, não quero agora. Algumas vezes já a gente ouviu pessoas falando, pessoas que não eram ignorantes, pessoas que conheciam a doutrina, dizendo assim, não, vou deixar para outra vida. Para essa agora eu não quero. Livre-arbítrio, cada um tem o direito de escolher. Cada um tem a vida que merece. Isso pode ser lindo, maravilhoso, como pode ser assustador, né? É como dizer, a responsabilidade é tua. Cada um tem a vida que merece. Chico já dizia, você está no lugar certo, na hora exata, com as pessoas corretas, no momento perfeito, para cumprir tudo que você veio, que trouxe como missão. Tá tudo certinho. Os parentes, os filhos, os vizinhos, o emprego, o tempo que você tem, o tempo que você não tem, o tanto de dinheiro que você tem disponível para fazer besteira ou para fazer o bem, tudo programadinho. E aí o que a gente faz? Tudo errado, tá tudo errado na minha vida. A gente busca mais dinheiro, busca mais férias, busca mais isso, busca mais aquilo, quando tudo tá certo. E com isso, eu não estou dizendo para você cruzar os braços e aceitar tudo. O que eu estou dizendo é, não duvide que tudo está certo. Por quê? Se há um mal na tua vida, existe uma causa. E a causa não é do além, a causa é tua mesma. Se há um mal na tua vida que hoje você não consegue dar volta, é porque houve uma causa anterior, ou porque é disso ali que você necessita para aprender. Uma criaturinha pequena, que detesta estudar, cada vez que vai para a escola dá um jeito de ficar olhando na janela, se perde lá nos pensamentos, não aprende a aula. Fica desenhando no caderno ou fica no celular, não aproveita a aula. Quando chega a época de prova, como é que ela fica? Desesperada. Nem que seja pela coça que vai levar. Fica desesperada. Aí precisa aprender tudo de uma vez só, não é assim? Se tivesse feito passo a passo, como é programado para ser, não era difícil. Agora, se não faz as tarefas, não entrega os trabalhos, fala mal da professora, não liga, vai ganhando demérito. Não vai bem no primeiro trabalho, não vai bem na prova, não corresponde, não aprende. Quando chega no momento da prova mesmo, está desesperado, porque não fez nada que devia. Talvez na nossa vida seja assim. Tudo foi programado para ser passo a passo. Aprendizados, experiências, contatos com as pessoas, tudo programadinho para ser passo a passo. Mas acontece que às vezes a gente vai deixando, que aí vem tudo junto. Muitas vezes o que a gente considera desgraça na vida é a nossa salvação. Tanta coisa que a gente já deixou de fazer ou de aprender, que está vindo ali agora, que tu é obrigado a fazer. E é quando tu diz assim, mas não dá, gente, eu sou obrigado a fazer. Que bom, né? Que bom que a gente é obrigado a fazer. Que a gente se sente assim. Porque aí evolui. Aí é a escada que o Emmanuel está falando. Você mesmo constrói a tua escada. Porque você quer subir. Me pega, igual as crianças pequenas, né? Pega, mãe, pega. Quando você aprende a andar, você vai construir essa escada para subir. E não adianta dizer, Patrícia, não, você não me ajuda, criatura. Cada um faz por si. A evolução é pessoal, é igual cartão de crédito. Pessoal e intransferível. Você pode até emprestar um cartão de crédito para outra pessoa, mas depois vai ficar ansioso. Será que ela vai pagar? Será que não vai gastar demais? Será, meu Deus?
Porque o cartão era teu, pessoal, intransferível. A evolução é tua. Não adianta botar na mão de outra pessoa. Às vezes eu até faço isso. Mãe, reza pra mim. E ela é bem rezadeirinha. Ela reza. Mas adianta eu botar a minha evolução na mão dela? O tanto que ela rezar vai gerar mérito pra ela. É claro que ela reza com amor pra mim. É claro que eu absorvo. Porque essas orações de amor, meu Deus, elas dão um banho na gente. Que bom. Mas o mérito é dela, não é meu. Quem constrói a escada para subir sou eu. Cada um de nós constrói a sua própria escada. Se ela é bem feita, se ela é mal feita, se ela aguenta um monte, se ela aguenta vento, é você que decide. E como é que a gente constrói essa escada? Atos de amor. Simples assim. Não adianta você fazer, espernear, mas lidar essa vida inteira. Sem atos de amor você não sobe. E aqueles que já são bem evoluídos, ou mais evoluídos que nós, já sabem disso. Passam a vida fazendo bem, não é assim? E como é que eles ficam? Essas pessoas que são evoluídas não tem tristeza, gente. Não tem tempo ruim para elas. Tudo tá bom. E graças a Deus a gente convive com alguns. Pra gente aprender, sabia? Porque às vezes a gente é tão azedo. Às vezes a gente é tão pessimista. Às vezes a gente olha tanto para baixo que a gente não sabe olhar para cima. E aí Deus nos permite conviver com essas pessoas que já conseguem olhar para cima e viver olhando para cima. O que eu quero dizer com isso? Essas pessoas que já têm condição de se ligar ao alto e vivem numa energia melhor que a nossa. Porque quando a gente se estressa, ó, baixa o nível energético e a gente encontra com todos aqueles que estão embaixo. E aí, a gente tem medo de morrer e ir pro umbral. Umbral a gente vai, só fica brabo. Ficou nervoso, ficou bravo, tá lá no umbral, não precisa ter medo. Quando morrer, tu vai para umbral. Digamos assim, né? Tomara que a gente não vá. Mas quando morrer, se precisar dar uma passadinha no umbral, você nem vai ficar assustado. Lá vai encontrar muitas carinhas conhecidas, muitos amigos. Porque o umbral é feito disso, de pessoas que se afinizam, de pensamentos parecidos. E daí a gente imagina assim, o umbral, meu Deus, é um horror. Não é. Cada vez que você fica bravo, que você fica remoendo situações, que a angústia te pega, aquilo ali é um umbral. É assim que a gente se sente no umbral. O que a gente deveria fazer? Bom, seria ótimo que a gente não entrasse nesse nível de energia, mas a gente entra. O que a gente deve fazer? Rezar. É instantâneo. Rezar é igual eu erguer os braços. Pai, me pega. Ele pega. Te leva pra cima. E você eleva o teu nível energético e já se sente bem. Não tem aqueles dias que você tá assim pra morrer de tanta tristeza? Aí você pega o evangelho e começa a ler, e daí lê até assim pra não molhar, né? Porque fica assim. Porque às vezes eu sou tão chorona que eu choro na frente do espelho pra me ver chorando. Assim que eu quero sentir pena de mim. Aí eu leio o evangelho assim pra não molhar. E às vezes nem entendo o que tá escrito ali no evangelho. Daqui a pouco vai melhorando. E eu olho pra mim no espelho e me dá até vergonha. Ai, meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Ai, tô me borrando toda. Já vai melhorando. Nesse momento ali, tu tava lá no umbral. Começou ali a rezar, você já tá subindo e nem percebeu. Quando você já ficou com vergonha de si mesmo, já, ai, eu vou lavar esse rosto, mas, ai, mas eu vou prender esse cabelo, vou fazer alguma coisa. Olha que só, você nem percebeu que você tá subindo. Daqui a pouco você tá bem boazinha e ainda tá assim, ó. Ai. 2 segundos depois já tá boa. Já aconteceu isso com vocês? Que bom. Isso é exatamente o sair lá dessa energia ruim e ir pra cima. E por que a gente não faz, gente? Por que a gente passa tantos dias da vida cansado, pesado, com dor, ó, aqui, de tanta tensão, de tanta ansiedade, de tanto nervosismo? Reze! Não sabe o que fazer? Reze! Aí a ideia vem, porque o socorro vem até você. É claro que ninguém vai te pegar no colinho e dizer pronto, agora eu vou fazer pra ti. Não, ninguém faz pra nós. Agora que você recebe ideia boa, que você recebe um relaxamento, uma troca de energias, um passe ali na hora mesmo, que você se eleva e fica bem, isso é indiscutível. Tem até uma lição aqui, que até foi a lição de ontem que a gente fez lá na nossa casa. Jesus disse assim, ó, é uma promessa dele. Sabe, né? Quem é evoluído não descumpre promessa. Promessa é dívida. Ele falou,
aquele que me segue não anda em treva. Siga Jesus. Tá apurado? Reze. Pede ajuda. Agora, o que eu percebo? Nós espíritas temos mania de quando tá bem apurada, não reza, porque diz, eu devo ter feito muito mal mesmo para estar passando isso agora. Você deve ser obsessor acabando comigo. E você vai ficando cada vez mais para baixo. Em vez de se lembrar, de se levantar, não, você mesmo vai se colocando para baixo. Deve ser uma aprovação que está começando agora, né? Porque eu estava tão bem. Meu Deus, até ontem estava tão bem, hoje eu já estou assim nesse estado. Ou é algum umbral que se abriu, cair dentro, ou algum obsessor que agarrou em mim, ou alguma coisa aconteceu, a gente começa a ter tanta ideia errada, pelo amor de Deus. Na hora que você estiver assim meio ruinzinho, lembra, a primeira coisa é pedir socorro, ergue os braços, me pega, reze, cante. Às vezes eu tô tão braba que eu não consigo nem rezar, mas nem me lembro como é que é a sequência do Pai Nosso. Já aconteceu isso com vocês? De ficar ou tão nervoso ou tão bravo que não consegue lembrar a sequência do Pai Nosso? Isso me acontece de vez em quando. Aí quando eu não lembro de nada, sabe o que eu faço? Eu canto. Canto essas musiquinhas de igreja, o que me vier na cabeça, o que eu lembrar, canto. Daqui a pouco eu tô bem. E sabe, tem um grupo de cientistas bem famoso estudando o timbre das notas musicais e estudando como que esse timbre é capaz de te levar lá pra cima, fazer a mesma coisa que a oração. Eu nem sabia disso, já usava a técnica e dava certo. E dá certo ainda. Faça. Se você não está conseguindo nem rezar, nem ler, entender o que está escrito ali no Evangelho, cante. Cante, começa nananana, daqui a pouco você vai subindo, você nem percebe. Faça para ver como é verdade. Maria de Nazaré, eu vou emendando uma história na outra, vocês vão entendendo aí. Se você não estiver entendendo, faz assim para eu parar. Maria de Nazaré era uma amada, espírito evoluído, mas ela não entendia o que o filho tinha vindo fazer. Mãe, né, gente? Mãe normalmente não entende a missão do filho. E a gente quer que o filho seja nosso, que o filho seja bonzinho, que ele seja querido, que ele seja feliz. E aquele piá, desde pequeno, não tinha muitos amigos, porque ele sempre foi diferentão, assim. Ele era criança, ele já falava igual adulto. Ele não jogava com as crianças, ele não brincava, ele não fazia estripolia. E para ela, uma preocupação. Será que esse piá vai casar? Será que esse piá vai ter uma profissão? Quando ficou grande que ela disse, agora você vai assumir os negócios do teu pai? Partiu o homem, foi embora, não quis os negócios do pai. Ela disse, do que você vai viver, meu filho? E ele não respondia as coisas direito para ela. E o coração dela sempre duvidando, sempre aquela angústia. É claro que ela recebia todo aquele amor divino que vinha dele. E ela dormia e comia bem, mas tinha aquele medo, aquela angústia, aquela dúvida. Passou o tempo, ela viu tudo que ele fez e tal, até que ele desencarna e ressuscita. E ela começa a ver, nossa, será que ele era tudo aquilo que os apóstolos falavam mesmo? Será que ele era esse de verdade? E um dia, ela foi morar na casa do Pedro, né? Porque depois que Jesus estava lá na cruz, ele olhou para o Pedro e disse, toma, essa é a tua mãe. Ele disse isso. E o Pedro disse, sim, vou levar lá para casa. O que Jesus estava dizendo? Cuida da minha mãe, né? Daí ela foi morar lá na casa do Pedro e tal. E o Pedro morava às margens do lago de Genezaré, que devia ser a coisa mais linda do mundo, né? E ela um dia estava triste, olhando na janela, assim, o lago, a lua brilhando, uma coisa bem romântica, assim. E ela estava triste lá, olhando e lembrando desse filho que tinha ido e que ele nunca mais tinha voltado. Ele nem tinha aparecido para ela, ele apareceu para os outros e tal. E ele vem lá, era o momento do desencarne dela. Ele vem lá e vem buscá-la, pessoalmente. Quando ela olha para trás, ela estava olhando assim para a janela, né? Daí ele diz, mãe, ela ouve, meu filho, olha para trás, meu filho, e abraça ele, aquela coisa gostosa, como vocês podem estar imaginando agora. Tomara que a gente sentisse, né? Esse amor assim sempre. Peça, abraça Jesus, ele disse que não deixa a gente sozinho. E ela ganha esse abraço. E ele diz, mãe, vamos, tá na hora. Ela diz, meu filho, mas eu quero te pedir uma coisa. Se você consegue, tu me deixa aí ver o que está acontecendo com aqueles que te seguem. Eram os cristãos, sabe? Que eles estavam jogando para os leões, lembra daquelas histórias tristes? Aí ele diz para ela, você quer ver isso, mãe? Quero.
Quero porque eu tô com muita pena desse povo. Essa gente que tá seguindo o que você fala, meu filho, tá sendo esquartejada, tá sendo morta, meu filho. Isso não tá certo. Mãe, se tu queres isso, é claro que ele já via que o coração dela tinha condições de aguentar um coração amoroso daquele. Ele disse, então tá, vamos lá ver. Claro, né? Em desdobramento astral, eles vão. Quando ela chega lá naquele local, os cristãos eram presos igual bicho, assim, né? Lá numas galerias, ficava tudo trancado. E o que acontecia? Chegava uma hora lá do espetáculo, o pessoal pagava ingresso e tudo. Era uma coisa horrorosa. Chegava uma hora do espetáculo, eles abriam as grades e tocavam essa gente tudo lá pro meio. E lá no meio daquela arena, tinha os leões. E essas pessoas estavam ali trancadas. E os guardas diziam assim, vocês não querem desistir? É só dizer que é tudo mentira o que aquele lá falou. Ninguém desistia. Falavam assim, vocês não querem? Querem ser mortos? Querem ser mortos? Tem essa coragem? Por causa de um cara que nem tá mais aqui? Ninguém arredava o pé. Porque eles tinham certeza, eles tinham conhecido Jesus. Eles tinham certeza que tudo que ele tinha falado era verdade. Então aquele amor eles já tinham no coração. Mas isso não os impedia de ter medo, de duvidar. Imagine você. Claro que você acredita quando vem aqui. Claro que você sabe que é tudo verdade. Mas quando você está ali enfrentando o teu leão, você tem essa fé bem firme? Às vezes não. Pois bem, Maria chega lá, numa dessas salas, e as pessoas com medo, mais um medo, porque sabiam o que iam passar depois. E aquele coração vinha, pressão, imagina. E ela olhou aquilo, olhou para o filho e disse, posso orar por eles, filho? Ele disse, sim, mãe. E aí sabe o que ela faz? Eles não tinham condições de absorver uma oração. Ela chega perto de uma menina pequena, entre 12 e 16 anos, conta a literatura, e influencia a menina, soprando no ouvido dela, canta, canta. E ela começa a cantar uma canção que era conhecida daquele povo. E a voz dela sai e ecoa naquela sala. Vários outros lugares e em outras salas também ouviam a voz da menina. E o coração deles foi atenuando, a pressão foi baixando, o medo diminuindo. E aquele amor de Maria tomando conta. Foi a primeira vez que ela usou a técnica. Sabe o que ela faz? Quando os corações estão muito assim, duvidosos, tementes, estão assim, ansiosos, ela pega o manto dela, que naquele dia ela usava o manto, todo mundo usava o manto, e o dela era azulzinho. Ela pega aquele manto e envolve a pessoa, e a pessoa calma, instantâneo, igual naquele dia. E a voz daquela menina saía, e aquilo ecoava de tal maneira que eles ficaram tranquilos. E quando o portão abriu e a atrocidade aconteceu, aconteceu só com o corpo físico deles. Todos estavam bem, resgatados e já tinham sido desligados dos corpos. Não é linda essa história? Pois bem, isso pode acontecer a qualquer momento conosco. Quando você estiver assim, desorientado, desalentado, coração espedaçado, lembre dessa história porque ela é verdadeira. Cante, cante e peça a presença dessa mãe amorosa. Logo esse manto vem e ela te acolhe. E muitos dos que foram acolhidos por ela, porque ela só escolhe quem está estragado, quem está estropiado, quem está em frangalhos, o emocional destruído. São esses que ela gosta de ajudar. Quem tem medo. Esses que já foram ajudados por ela, quando se sentem bem, se tornam auxiliares de Maria. Ganham seus mantos para ajudar também. E quem é vidente e já viu esse grupo atuando, diz que é bem assim. Eu já tive esse prazer de ver. É emocionante. Os ajudantes de Maria,
colocando um manto nos resgates difíceis, sabe? Acidente de avião, essas histórias de mãe que perde filho, esses corações despedaçados, coisa drástica assim. Gente que precisa de um carinho, ganhando esse manto, já recebe um consolo. Não perca tempo. Quando é que passa um dia na nossa vida que a gente não tem ansiedade? Quando é que passa um dia na nossa vida que a gente não fica em frangalhos, pelo menos um pouquinho? E quando não tem nada, a gente começa a se lembrar de dias que teve. E aí vive igual, não é assim? É essa ansiedade. Vocês sabiam que o Brasil é um dos países no mundo que mais tem ansiosos? Que coisa triste. Outro dia eu vi um estudo dizendo que 80% da nossa população é ansiosa. Agora tu imagina viver na ansiedade. É o que a gente vive. Aí o que acontece? A gente tem medo, a gente não confia, a gente acha que tudo está errado, a gente acha até que o horário, meu Deus, ou não passa a hora, ou passa rápido demais. Ansiedade pura. A gente vive situações que não precisava viver. Dá para entender o que o Emmanuel fala quando ele diz, não duvides. Tudo foi feito para dar certo. Simplesmente construa a tua escada. Faça os atos de amor. Faça todo o bem que te é possível. E aí você vai estar bem. Porque tudo foi programado para dar certo. Ah, mas eu bati meu carro. Como é que pode isso ser certo? Talvez essa batida de carro seja só algo material. Talvez essa batida de carro agora te evite de causar um acidente com feridos ali para frente. Será que você não estava indo rápido demais? Será que você não estava aprontando alguma ou a cabeça longe demais que ia te dar um problema maior ali na frente? Aí você bate agora, só uma coisinha. Ah, mas agora eu vou ter que pagar isso aí. Pague. Pague. Tudo está certo. Joana de Ângeles fala muito isso. Se a gente aceitasse isso de verdade, que tudo está certo, a gente não se matava. Todo mundo tem gastrite, todo mundo tem gengivite, todo mundo tem tensão nervosa aqui no pescoço, todo mundo tem enxaqueca. Alguma dessas coisas a gente tem. É da ansiedade. Ou come demais ou não consegue comer. Da ansiedade. A ansiedade vai a zero. Se você conseguir acreditar nisso, tudo está certo. Reza, faz o teu melhor e aceita. Dá para entender isso? E dá pra gente relaxar pensando assim? Dá? Então relaxe. Solte os ombros. Solte agora e respire bem fundo para ver como é gostoso. Respira mesmo. Sabia que tem fisioterapeutas que dizem que quando a gente respira até doer aqui, ó, até doer, a gente faz a troca do ar que fica aqui embaixo e a gente nunca gasta. Sabe por quê? Porque o pulmão é compridinho. E fica um ar aqui embaixo porque a gente nunca respira bastante. A gente só respira assim, né? E quanto mais nervoso, mais curtinha é a respiração, né? Pode ver quando você leva um susto, tu nem chega a gastar esse ar que ficou aqui, esse ar fica velho e tu não gasta. Então, quando você se lembrar, respire bem fundo, troque esse ar. Se encha de coisas boas, relaxe. E o corpo foi feito tão inteligentemente, de uma maneira tão maravilhosa, que quando você respira fundo, o ombro relaxa. Mesmo que você não queira, é só respirar fundo, o ombro relaxa. É automático. Assim também, como quando você olha para cima, você fica bem. Pelo fato de esticar aqui o teu pescoço, o corpo libera endorfina. Pode ver. Você já viu alguém triste olhando para cima? Você já viu alguém chorando para cima? Não, né? Todo mundo chora para baixo. E ainda tapa o rosto. Quanto mais você andar assim, mais pesada fica a tua vida. Quanto mais você andar assim, mais leve fica a tua vida. Isso é estudo científico. Não estou inventando, é real. Faça para você ver.
Comece a andar mais assim. Claro que na rua você não vai andar assim, né? Mas quando você se lembrar, erga a cabeça. Erga a cabeça. É verdade. Então, aceite que tudo está certo. Chame ajuda divina. Ninguém nega ajuda para quem precisa. Reze. Mas eu tô no fundo do poço. Ok, instale uma mola lá embaixo. Que aí quando você estiver no fundo, você sobe. Queira melhorar. Mas eu não consigo, mas o que está acontecendo comigo é muito pesado. Olha, não importa o que está acontecendo com você. Não importa. O que importa é como você se comporta frente ao que está acontecendo. Tem psiquiatras que falam que eles têm pacientes que desenvolvem crises de pânico porque a colher do cafezinho sujou a toalha. Por causa de uma coisinha boba assim que a gente olha e meu Deus, mas é isso? Tem paciente deles que entram em crise porque sujaram a toalha. E já tem pessoas que perdem entes queridos e ficam bem. Dá pra gente entender? Não interessa o que esteja acontecendo. Interessa é como você reage a isso. Muitas vezes as coisas acontecem igual para duas pessoas. Tipo, estavam no mesmo lugar e aconteceu a mesma coisa para as duas. Uma reage super bem e vai melhorando. Aproveita aquilo ali para crescer e para evoluir. A outra se acaba. E aconteceu a mesma coisa. Seja você a pessoa que vai evoluindo. Porque as coisas não vão parar de acontecer. Por que a gente está encarnado? Para aprender. Então assim, não é porque você veio aqui e é tão bonitinho que as coisas vão parar de acontecer para você. Nunca mais você vai sofrer. Nunca mais vai acontecer prova nenhuma para você. Isso é mentira. As coisas vão acontecer. Acontece que o que vai mudar é como você reage a essas coisas que acontecem. Dá para entender? Para reagir melhor, o que o Emmanuel coloca aqui é fundamental. Procure o nosso Pai. Procure o bem. Reze. Você vai reagir melhor às coisas. Não duvide. Não duvide. A nossa cabeça é tão pequenininha, a gente não é capaz de entender o que Deus tem programado para nós. Que é um exemplo bem bobo, mas que serve aqui. Sabe formiga? Formiga começa andando no chão, vai andando na parede, andando no teto. Porque formiga só vê linha reta. O mundo para ela é comprido. Formiga só enxerga assim em linha reta. Só em 2 dimensões. Nós enxergamos 3. A gente vê profundidade. A formiga só enxerga 2. Se você contar para uma formiga que o mundo é gigante e é bem diferente do que ela enxerga, ela não vai acreditar. Né? Se a espiritualidade superior diz para nós, acredite, o mundo é muito mais do que isso. O poder do bem é enorme, acredite. A gente vai ter dificuldade para acreditar, porque a gente enxerga tão pouquinho, tão pouquinho. Não é assim? Mas acredite, a sugestão do Emmanuel é, não duvide do bem. Não duvide que você vai ser ajudado. Não duvide. Por pior que esteja a situação, por mais drástica que seja a situação que esteja acontecendo, acredite no bem. E acredite que tudo está sendo feito para o teu melhor. Dá pra gente pensar assim? Dá, né? É claro que a gente vai ter esforço para pensar, porque a gente tem mania de pensar mal. Mas ia dar errado mesmo, imagina, é pra mim? Claro que não ia dar certo. Claro que quando chegasse o meu lugar na fila ia fechar. Claro que quando fosse a minha vez de pegar ia acabar. É claro que não ia ter pra mim. A gente tem mania de pensar assim. Comece a fazer o exercício de mudar o teu pensamento. Não duvide que o que está sendo feito para você é melhor. As pessoas que perderam voos, meu Deus, o voo estava saindo, deu tudo errado, não conseguiu pegar o voo. O voo cai.
até entrar no aeroporto e chorar e se escabelar achando que tinha perdido o dinheiro, a passagem, tudo, ela achava que era uma desgraça. Quando ela vê a notícia do voo que caiu, ela pensa que bênção. Não é assim? A gente também é assim. Quantas vezes a gente chama de desgraça o que é livramento? Então não duvide. Deus nos ama tanto. E a gente pode se apegar a tanta gente. Só nessas historinhas aqui, ó, Jesus e Maria fizeram promessas. Maria ainda disse, meu filho, eu só vou, naquele dia ela mesma, eu só vou quando todos os corações da terra estiverem acalentados. Quer dizer o quê? Ela tem um pé lá e um pé cá. É só você chamar que ela vem. E ela tem assim de ajudantes. Não perca a chance, peça mesmo. Combinado? Então que a paz de Jesus fique conosco. E que esse amor de Maria fique aqui, ó. Que você nunca mais esqueça. Que você tem direito a desfrutar desse amor. Que assim seja.